Salamu alaikum, pessoal. Hoje vamos contar aqui umas historinhas de casos egípcios. Vocês até já acho que já ouviram falar dessa história aí por outros youtubers. Bora isso. A história que eu vou contar hoje é uma história que já deu aí o que falar desde a pandemia pra cá. Acho que começou lá pelos anos de 2019. Aí em 2020 ali, já pro fim da pandemia ali, do final do ano da pandemia, né? Esse casal aí resolveu então concretizar os seus sonhos e lá foram avançando e concluíram o sonho deles. E a história, eu vou lembrar um pouquinho agora aqui da história para vocês, para que algumas pessoas às vezes podem não ter visto mesmo em outros canais. E eu aqui não tinha comentado ainda, porque eu já tinha visto que outras youtubers já tinham falado no assunto e tal, e não achei, na época, não achei grande coisa falar sobre isso, mas hoje teve aqui essa semana uma novidade aí sobre esse caso e eu achei graça e assim, não, peraí, esse caso lá atrás eu acho que eu não prestei muito bem atenção, mas é um bom vídeo aqui pro pessoal, para vocês verem que não é só as brasileiras, que caem no poder dos árabes, no romantismo dos árabes. A história que eu vou contar agora é uma história de uma senhora que se apaixonou através da internet, como várias pessoas, não é? Isso é normal hoje em dia. E ela se apaixonou por um egípcio, no caso. Então, vamos lá, a historinha. Vocês talvez lembram da história, então, de Mohammed Ahmed Ibrahim, um egípcio de 35 anos que conquistou uma vovó britânica, Iris Jones, que tinha 80 anos. Ela era de Somerset, ali no Reino Unido. Quando se conheceram então no Facebook, no ano de 2019, ela depois começou ali a conversar e ela resolveu voar aqui pro Egito, né, para passar umas férias e ficar aqui com ele e conhecê-lo pessoalmente. Claro, não foi ele que foi lá, ela que veio aqui, né? Claro, ela tem mais libras esterlinas, que valem muito mais do que uma libra egípcia. O casal, então, se casou oficialmente. Então, Mohammed, então, revelou, eu não quero nacionalidade, nem quero o dinheiro dela, eu estou muito confortável, eu trabalho, louvado seja Deus, eu tenho meu dinheiro, não preciso do dinheiro dela, eu realmente amo ela, apesar da diferença de idade. Acredita-se que o primeiro casamento que aconteceu no Egito, porque sempre facilitam muito mais as coisas por aqui, e que Iris até se converteu ao Islã para poder se casar até mais rápido, porque quem é entre muçulmanos, as coisas acabam sendo um pouco mais fáceis. E eles também, no início, acho que fizeram o contrato ORF, que está neste momento, quem viu aí as notícias agora desta semana, né? Eu falei ali sobre que está tendo, neste momento aqui no Egito, umas convenções para reavaliarem todas as leis do divórcio, incluindo desse tal contrato ORF. Então, ela deve ter vindo aqui para ficarem juntos, fizeram tal contrato ORF e começaram a tentar tratar dos papéis do casamento aqui, porque era muito mais fácil. Então, julga-se que tem muita coisa que está assim subjugada, porque as pessoas não contam também a sua vida tintim por tintim, né? É só aquilo que realmente vem ao caso. E nas entrevistas ficou bem assim subentendido que o casamento teria ocorrido aqui no Egito. Então, com ela até se convertendo ao islamismo. Inicialmente, ele declarou o seu amor por ela através das mídias sociais, ali do Facebook e tal, e depois disse que seus sentimentos foram confirmados quando viu ela pela primeira vez no aeroporto do Cairo em novembro de 2020. Essa data eu não esqueço, porque em novembro de 2020 foi quando eu peguei a dita Covid. Então, eu estava muito nervoso, dizia ele, mas no momento em que eu coloquei os olhos nela, soube que era amor verdadeiro. Eu sou um homem de muita sorte por ter encontrado uma mulher assim. Com certeza, ele teve muita sorte, realmente. Não é todos os dias que se encontra uma mulher com uma certa maturidade, já com a vida ganha, não é? Mohammed trabalhou como inspetor de soldagem. Mas ele desistiu do seu emprego até, ele saiu do emprego para ficar e passar o tempo todo com a Iris assim que ela chegou aqui no Cairo para passar as ditas férias. Ele morava numa casa de 3 quartos com seus pais, além de 2 irmãs e um irmão.
todos mais novos do que ele. Ele era o mais velho, olha só, o filho mais velho, que normalmente costuma ser complicado os casamentos dos filhos mais velhos. Mas ele negou de pé juntos que ele estivesse com a senhora Iris, de 80 anos, devido ao seu dinheiro. Ou devido ao passaporte para a Grã-Bretanha. Quem não quer, não é? Morar nas Europas. Pois é, Iris era uma ex-diarista, uma ex-faxineira, não é? Ela já estava aposentada, ela morava num bangalô, ainda mora. Ela tem um bangalô que vale mais ou menos 220 mil libras esterlinas, ou seja, a volta de 1.335.620 reais, gente. Não é uma casinha, né? Na Inglaterra, qualquer casinha é muito, muito mais caro do que qualquer outra casa em outro lugar. E ela recebia uma pensão, mais ou menos, não muito alta lá pro país dela, né? De 200 libras esterlinas, mas era mais ou menos 1.200 reais, mas era por semana. Benefício de invalidez. Ou seja, ela se reformou por invalidez. Mas ela recebia esses 1.200 reais por semana. Ainda dava um bom dinheirinho, né? No final do mês. Mas lá para a Grã-Bretanha a coisa ficava um pouquinho mais pesada. Mas lá também o custo de vida acabava sendo um pouco mais baixo, porque lá eles têm grande poder econômico, não é? E Mohammed continuou. As pessoas pensam que eu estou com ela por todas as razões erradas que existem no mundo. Eu sei que a Grã-Bretanha é um país bonito e muitas pessoas querem ir para lá, emigrar, mas eu não estou com essa intenção. Eu estou preparado para morar com ela em qualquer lugar do mundo. Uau! Ai, o amor é uma cabana, é tão lindo, né? Eles tentaram, então, na época, se casar no Cairo nos primeiros 4 dias em que ela chegou, né? Porque ela já estava aqui, vamos tentar, vamos casar. Mas não tinha a papelada certa, não tinha todos os requerimentos, e eles, finalmente, depois de um tempo, eles conseguiram se casar, assim, 1 ano depois, eles conseguiram realmente se casar e ir morar lá na Inglaterra. Ou seja, Mohammed conseguiu atingir o seu objetivo. Ele foi morar com ela. Pouco depois dele ter se casado, assim que lhe foi concedido o visto de 3 anos na Inglaterra. Porque normalmente, gente, quando não é para o casamento, aqui também foi assim, me deram o visto de permanência no Egito de 3 anos. Porque eles querem ver como está indo o casamento, se o casamento foi realmente com uma boa intenção. Depois desse tempo, eles aumentam os anos conforme você vai renovando. Numa entrevista, a senhorinha deu uma entrevista na TV, né? E nessa entrevista, ela respondeu como é que foi até a sua lua de mel. Muito difícil. Ela disse que já não tinha ninguém há 35 anos. E ela pensava até que ela era virgem novamente, claro, né? Aquela idade, sem ninguém há 35 anos. Ela pode dizer que tiveram que usar, ela até falou assim, que até surpreendeu todo o pessoal na audiência e que viu essa reportagem, que ela teve que gastar um tubo de lubrificante. E ela disse, eu não consegui nem andar no dia seguinte. Eu me senti como se tivesse andado a cavalo. Claro. Não precisa dizer mais nada, né? Então, essa dupla causou muito alvoroço aí nas redes sociais. Essa dupla causou bastante o que falar nas TVs, nas revistas, etc., nas mídias sociais. Mas continuou-se o casamento. E eles também causaram um grande problema na família de Iris. Essa dupla causou na família. Assim que a família soube, né, ela contou como foi difícil falar sobre isso para os seus 2 filhos. Ela tem 2 filhos, né? Ambos já na casa dos 50 anos, já que a senhorinha tem 80. E que ela lutou para chegar a um acordo sobre o relacionamento com um homem que era 46 anos mais novo que ela. Houve um dos seus filhos que estava tão preocupado que chegou a discutir muito com a mãe e estava muito preocupado que Mohammed estivesse atrás apenas do dinheiro, e eles tiveram uma grande briga, a mãe e o filho, e ela até pediu ao filho para sair da casa, porque eles moravam até todos juntos ali, né? E ela disse para o filho para sair de casa. Então, houve vários desentendimentos familiares justamente por causa dessa diferença de idade, não é? Mas os apaixonados não querem, às vezes, enxergar certas coisas. E até ser provado o contrário, é normal que as famílias reajam dessa forma. No Egito,
ela dizia, éramos bastante frios até, né? Porque aqui tem uma certa moral nas ruas, você não pode andar muito junto, muito colado. Então ela diz que até eram bem afastados, não ficavam dando muito o que falar. Iris disse, no Egito éramos bastante frios até, saindo apenas para os melhores restaurantes o tempo todo e dividíamos tudo 50-50, ninguém ficava ali pagando um para o outro, cada um pagava as suas contas. Ela disse que Mohammed concordou em assinar um acordo pré-nupcial até para provar o seu amor por ela. Não tinha nada a perder, não é? Ele fez. Agora, o 50-50 ali já se vê que é diferente, porque todo muçulmano aqui, eles fazem questão de pagar as contas. E Iris disse, é eu quem ele quer, não a minha casa, disse ela. Passei anos fazendo outras pessoas felizes, agora só quero me casar com o homem que eu amo antes de morrer. Na teoria é tudo muito simples e muito bonito. Lembraram então desse caso da senhora Iris? Se você não lembrou, você ficou a conhecer agora. Então, ela deixou o seu amor egípcio neste momento e substituiu-o por um gato, gente. Pois é, um gatinho, gente. Depois que essa história toda que eu acabei de contar encheu as mídias sociais e o contraste que isso provocou nas reações, aqui está então a vovó britânica Iris Jones, que agora está com 85 anos, que termina assim com o seu marido egípcio, que é 46 anos mais novo do que ela, pois ela já estava entediada dele. Ué, Mohammed mais novo deixava a senhora entediada. Uma história de amor que ambos os lados insistiram em provar a sua existência. Apesar da grande diferença de idade, Jones decidiu então se separar do seu marido Mohammed, de 37 anos. Após um casamento que só durou 2 anos. Iris disse, eu nunca esperei me apaixonar por alguém com 46 anos a menos que eu. Mas eu me apaixonei, eu amava tudo nele. Tudo em Mohammed era lindo. Suas vidas estavam cheias de problemas já e controvérsias. Em tudo eles discutiam, não entravam em acordo com nada. Então as vidas deles se tornaram insuportáveis, segundo Iris, e eles decidiram então terminar o casamento. Ainda bem que as coisas foram por um caminho relativamente bom. Para preencher então a lacuna da separação do jovem egípcio, ela comprou um gato, porque ele não discute. Iris surpreendeu há 4 anos atrás, então, naquela entrevista que ela deu, falando sobre o seu relacionamento, sobre a sua lua de mel, como ela o conheceu e tudo isso. Após o casamento, eles mais tarde se mudaram para a sua casa, que era à beira-mar, um bangalô, ali na região ali da Inglaterra. E Mohammed conseguiu um emprego até como segurança, ela deve ter dado uma mãozinha ali, segurança, numa empresa local. Nós costumávamos ter uma ótima vida, mas depois foi piorando, porque eu estava sempre muito cansada de cuidar dele. Eu estava fazendo de tudo para ele. Cozinhando, lavando, passando, organizando as coisas dele. Ele não me ajudava em nada. Eu estou melhor sem ele. E gostaria de ter ouvido mais a minha família e amigos. Mas o que aconteceu, aconteceu. Agora eu sinto muito por tê-lo conhecido. Agora eu sei que o meu melhor marido foi o meu primeiro marido, falecido John. Estou feliz por estar sozinha com o meu gato Chips. É o novo amor da minha vida. Eu estou feliz por me ter livrado de Mohammed. Eu mandei ele embora no mês passado, dizia ela na entrevista, e não vi ou ouvi falar dele desde então. Ele levou todas as suas coisas com ele e eu não tenho ideia de onde ele está, mas ele não será bem-vindo novamente aqui. Posso afirmar. Eu definitivamente não sinto mais amor por ele agora. O que eu sinto agora é arrependimento. Eu deveria tê-lo conhecido melhor. Assim diz Iris, a vovó de 85 anos. Após o casamento no Egito, Mohammed recebeu então uma permissão para ficar no Reino Unido, não é? Mas agora que o casal se separou, espera-se que o Ministério do Interior revise a sua circunstância de estadia no país. Pois é, ele corre o risco de perder o visto, porque não faz mais sentido. A não ser que por ele estar trabalhando e etc, ele venha aprovar e o patrão assine e ele consiga continuar no Reino Unido devido ao trabalho.
Mas no fundo, ele acabou por fazer aquilo que ele tinha em mente. Ele queria era na Inglaterra e não queria saber de Iris para mais nada. Ela foi o passaporte dele. Vamos ver se ele aguenta-se lá e se Deus vai ajudar nisso, porque se ele teve boa intenção com esse casamento, com certeza ele pode vir então ainda ter lá uma pontinha de ajuda para ele ficar naquele país. Ou um pouco de sorte também. Fora disso, eu duvido que ele vá continuar a ficar lá. Até porque é difícil estabelecer-se como árabe num país assim, europeu, a não ser que seja por razões muito fortes. E foi essa a história da Iris. Muito obrigado por terem estado aqui e ouvido essa historinha, não é? Relembraram lá? Pois é, isso fica aqui de aviso, porque não são só as brasileiras que caem, todas estão sujeitas a cair. Só que existem réguas que dá certinho na medida. As pessoas não querem ouvir, elas querem se aventurar. Hoje em dia eu tenho o meu e-book, que eu não sei se vocês já repararam, mas está sempre aqui na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir é só clicar no link e já cai na página do pedido. E vocês têm o seu e-book. O e-book é para vocês lerem no próprio celular ou no tablet, tá? Porque o livro físico fica complicado eu estando aqui no Brasil, mandar fazer esse livro físico aí. Mas pode ser que um dia isso mude. Então, por enquanto, ele está disponível para quem quiser ler. Ele é completo para quem está num relacionamento com o egípcio, para quem está num relacionamento que queira vir para o Egito, porque quer vir trabalhar, também vai ajudar, porque tem lá todas as informações, telefones úteis, telefones de advogados, endereços e várias outras maneiras de você entender a cultura, no meu ponto de vista, claro, mas eu deixei para vocês tudo aquilo que eu tenho passado e visto, experienciado durante esses tempos que eu tenho os canais abertos aqui na internet, seja o blog, o Instagram, o YouTube, e sempre aqui tentando passar alguma mensagem, não só eu, mas também outros que falam sobre o Egito. Estamos sempre dando aqui o apoio e tentando aconselhar e ajudar muitas vezes daqui do Egito, ajudar a certas mulheres. Hoje em dia, tá tudo no e-book, tá tudo no livro. Não adianta bater muito papo com elas. Elas estão cegas. Querem fazer, são maiores de idade, vão. Mas depois, coloquem lá tudo no seu caderninho para você não ficar chamando as brasileiras aqui ou gritando por ajuda lá da sua casa porque você está em cárcere ou porque você está com problemas e você não quis dar ouvidos nem se acautelou. Porque o problema, se o conselho fosse bom, claro, a gente vendia, não é? Então, eu não perco mais meu tempo com certas coisas. Não vale a pena. Não vale a pena. Já se esbarra de brasileiras no Cairo. E muitas, a gente ri aqui de longe, porque a gente já sabe, até algumas fazem até entrevistas aqui nos canais, que a gente já tá rindo de longe, que a gente já sabe o que vai acontecer. Mas ninguém quer crer, ninguém quer acreditar. Tudo é maravilhoso, é um amor em Bacabana. E outras vezes, elas também têm interesses. Agora falando aqui naquela experiência que nós aqui brasileiras temos tido com outras que vêm com certas intenções que podem às vezes não ser a melhor, não sabem onde estão se enfiando. Aí vão lá pro deserto, vão para as mãos de um cara que tá lá no meio do deserto, ou ele não tem nem onde cair morto. Com as condições dele, não se meteria com nenhum homem no Brasil, e aqui vem para um país onde o machismo reina, onde ela não vai ter certas liberdades, onde ela não entende a língua e ela continua falando pelo Google. E é isso. Fiquem com Deus e se liguem aí no canal. Fiquem atentos. Muito obrigada, gente. Fui. And all people around the world support our love story. Good, strong thanks, strong regard, because you and all these people support our love story. Yeah. Because it's true. Anybody, no thank you. Hesitation. Most of media don't say the truth.